Fausto, de Goethe, Noite de Walpurgis. Então vamos lá. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo no momento em que os outros capítulos do Fausto estão gravados, ou você está começando por esse capítulo. Eu pretendo no futuro gravar a leitura de todo o Fausto, mas esse é o primeiro capítulo que eu estou gravando, né? Eu entrei na leitura desse capítulo por conta da Montanha Mágica, do Thomas Mann. Tem um capítulo na Montanha Mágica chamado exatamente isso, Noite de Walpurgis, e o meu objetivo inicial é trabalhar com o Thomas Mann. Nesse momento eu estou gravando ainda os vídeos da Montanha Mágica do Thomas Mann, mas eu sei que para o futuro eu vou gravar todo o Fausto, né? Só que é claro, tem muitos outros projetos na frente. Então, se você ficar curioso, a página 370 da Companhia das Letras, a gente tem um capítulo chamado Noite de Walpurgis, né? E é muita referência a esse capítulo do Fausto. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei ao certo como eu os trabalharei com o resto do Fausto. Então, se você já estiver assistindo no futuro, quando os primeiros capítulos tiverem sido gravados, eu não sei como eu trabalhei para você esses capítulos, mas com esse eu pretendo abordar 3, talvez 4, chegando a 5 traduções do Fausto, do capítulo específico chamado Noite de Walpurgis, né? A primeira edição e a edição de base que a gente vai usar é essa edição da editora 34. Quem traduziu foi a Jenny Kablin Segal, né? Então essa vai ser a edição de base. O que eu quero dizer com edição de base? É aqui que eu vou basear as minhas explicações, vou me preocupar com o vocabulário. Isso aqui é um texto de formação, né? Então o nosso objetivo aqui vai ser não só entender, mas internalizar os vocábulos que a tradutora escolheu, e é aqui que a gente vai mergulhar fundo, né? Eu também vou trabalhar com essa edição aqui, da editora Nova Cultura. O tradutor é o Alberto Maximiliano, né? Como que eu vou trabalhar aqui? Vocês vão ver que talvez em todo Noite de Walpurgis eu vou ler a edição de base, e vou ler essa edição, e vou ler também essa edição da Martin Claret, do tradutor Agostinho Dordelas, né? Só que essas últimas duas traduções, do Agostinho Dordelas e do Alberto Maximiliano, se houver algum ponto que eu poderia comentar, eu não vou comentar. Porque senão vai ser uma digressão ao infinito, e aí eu nunca vou parar. É só mais ou menos assim, você vai ver que na tradução, porque tem que... a tradutora aqui, ela é muito criteriosa no que concerne as rimas, e eu acho que até a contagem de sílaba, não verifiquei isso. Às vezes, por causa da forma, né, ela acaba prejudicando o significado das coisas, né? E é claro, a tradução sempre vai ser assim, mas ela quer que as coisas rimem, e ela quer que a metrificação fique certo, e os outros dois também querem. Então, às vezes, uma leitura de um outro tradutor vai ajudar a gente a ver essas coisas sob uma outra perspectiva, né? Além disso, de vez em quando eu vou mencionar a tradução do Kaufman, que é uma tradução para o inglês, né? Eu não sei se o inglês
Isso é mera impressão minha, não sei realmente, creio que não, mas a mim me parece que de todas essas, eu vi essas 3 traduções para o português, mais uma tradução, eu esqueci o tradutor, para o português de Portugal. Então eu vi essas 4 traduções para o português. Eu não sei, eu tendo a pensar que a tradução para o inglês ficou mais elegante, mais clara, assim, não teve tanta inversão sintática. Na minha opinião, não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Quase que compensa se você fala inglês, se o teu inglês é avançado já, talvez compense você ler em inglês em vez das traduções em português, né? Isso não é uma crítica dizendo que essas traduções são umas porcarias, porque não são, é claro que não. Tanto é que eu me debrucei sobre todas essas traduções porque vale a pena, né? Mas é só que há muitas inversões, há muita coisa ali que complica a vida, né? Eu tenho a impressão que o Kaufmann, talvez pela proximidade, né, tanto o alemão quanto o inglês são línguas germânicas, embora o inglês seja meio esquizofrênico, assim, meio bastardo, tenha recebido uma influência brutal, né, do latim e do francês, mas ainda assim são 2 línguas germânicas. Talvez a versificação dê mais certo, a história da rima dê mais certo, chegue mais próximo do alemão, assim, sabe? Mas é aquela história, a tradução sempre vai ser um problema, sempre. O ideal, com certeza absoluta, seria que nós aprendêssemos alemão, né? Isso seria o ideal. Tem um professor chamado Bernardo... Puxa vida, agora esqueci o nome do Bernardo. Bernardo Brandão, se eu não estou enganado, e fica aqui a dica para o canal do YouTube dele. Fantástico, ele trabalha com literatura clássica, os romanos e principalmente os gregos. Tem uma coisa que ele fala sobre as traduções da Ilíada, e ele fala, por exemplo, que a tradução do Haroldo de Campos, que é uma tradução bem tradicional, bem respeitada aqui no Brasil, é mais difícil que o próprio grego, né? E eu lembro quando ele era meu professor na universidade, e eu já tinha ouvido ele falar isso. Quando ele falava, eu pensava, isso é mero exagero. Vendo o trabalhão que dá no alemão, e ainda essa tradução não é extremamente difícil, eu acredito nele. Eu não falo grego, mas eu acho realmente... e conhecendo também a tradução do Haroldo de Campos, o tanto de inversão, o tanto de criação que ele faz, eu acredito que realmente a tradução seja mais difícil que ler no original grego. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vale a pena pensar assim a médio e longo prazo, aprender mais idiomas, né? Eu estou dando para você um conselho que eu mesmo não consigo seguir, por conta do meu trabalho, por conta dos 2 canais que eu tenho, mas vai entrar no meu plano aprender mais idiomas, né? E o alemão, querendo ou não, é uma coisa essencial, né? Eu falei sobre a tradução do Kaufmann. Eu tenho um projeto, talvez ainda esse mês eu vá ler aquela tradução em inglês, lá no meu canal em inglês, Thiago Kondajewski. Acho que os 2 são Thiago Kondajewski, lá é Thiago Kondajewski, aqui é Thiago Kondajewski, literatura. Então, se você quiser se aventurar em ler esse capítulo em específico do Fausto em inglês, você pode ir até naquele canal. Okay? Bom, vamos lá, né? Eu gosto dessa... Bom, a Editora 34 é uma editora maravilhosa, né? Mas eu gosto especialmente dessa edição, tem umas notas. Às vezes eu acho que as notas vão longe demais, né? Extrapolam os limites da obra aqui, né? Mas são muito boas essas notas, né? Então vamos lá. Noite de Valpurgis. Eu vou ler um pedaço de uma grande nota que abre esse capítulo aqui na Editora 34. No final da cena à cozinha da bruxa encontra-se a primeira referência antecipatória à noite de Valpurgis. Citação, né? Abre aspas. E se algo queres pelo teu serviço, ser-te-á em Valpurgis por mim pago. Fecha aspas.
com essas palavras de Mefistófeles, dirigidas à bruxa que ministra a poção rejuvenescedora a Fausto, explicita-se um vínculo entre as duas cenas situadas inteiramente na esfera demoníaca, as quais emolduram a história de amor de Gretchen, conduzida em seguida ao seu trágico desfecho. A Noite de Walpurgis tem uma gênese intrincada e intermitente. Aqui vai ter uma notinha sobre o Goethe, né? O que eu quero... Então vou pular algumas coisas aqui. Aqui. Como registrado nos arquivos da Biblioteca de Weimar, em 1801, Goethe retirou vários livros sobre demonologia e feitiçaria que lhe forneceram subsídios para a composição desta cena. São livros de baixa qualidade estética, em toscas ilustrações de reuniões de bruxas, feiticeiros e demônios, geralmente com Satã ocupando a posição central e uma bruxa beijando o seu traseiro. Isso é uma coisa que é recorrente. Conforme demonstra comentadores de Fausto, Goethe baseou-se especialmente numa gravura em cobre de meados do século XVII, de autoria de Michael Herr, intitulada Verdadeiro Esboço e Representação da Festa Amaldiçoada e Ímpia dos Feiticeiros. Eu achei um artigo sobre um outro ilustrador do Goethe, já no século XX, já no comecinho do século XX, e esse artigo é sobre esse ilustrador. Mas no artigo, no meio, tem essa pintura aqui de Michael Herr, ok? Eu consegui fazer download, eu vou tentar colocar o link aqui na descrição. Se você tiver algum problema, eu acho que eu vou ter esse arquivo para te passar, só para você ver melhor. Eu não tentei, mas se você colocar Michael Herr no Google Image e colocar lá, sei lá, Witch, alguma coisa assim, você encontra. Em inglês é mais fácil essa. Eu vou dar uma procurada e se eu encontrar, eu coloco aqui na descrição também. É importante você, fica meu conselho, é importante você passar um bom tempo olhando essa gravura, né? Essa gravura mostra umas condições parecidas com as quais a gente vai se deparar aqui na Noite de Walpurgis. Tem toda essa orgia, toda essa grande festa demoníaca de confusão. E vale a pena não só bater o olho, mas olhar. É aquele tipo de figura, parece aquelas pinturas do Brochel, sabe? Que você vê de longe, assim, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de personagens, né? E aí você fica olhando parte por parte, depois você se dá conta que não viu aquele determinado elemento. Então passe algum tempo olhando essa gravura. Continuando. A indicação Noite de Walpurgis remete à data de 1º de maio, em que a Igreja Católica comemora o dia de Santa Walpurgis. Acho que em outras traduções traduzem como Walpurga. Nascida na Inglaterra por volta do ano 710 e falecida na Alemanha em 779. Segundo uma lenda popular do Harz, que é a região norte da Alemanha, onde Goethe situa a cena, na madrugada de 30 de abril para 1º de maio, seres demoníacos reuniam-se no cume da montanha mais alta dessa região. Então, existe essa região é o Harz, isso é importante, e o cume mais alto, a montanha mais alta dessa região montanhosa é o Brocken, ou mais coloquialmente Blocksberg, com 1.142 metros. Então, seres demoníacos reuniam-se no cume dessa montanha para promover um culto orgiástico a Satã. Fausto é assim conduzido pela esfera da magia e do sonho, a um terreno em que impera soberanamente o elemento satânico mefistofélico, que é do Mefistófeles, né? Mefistofélico,
com a densa rede de conotações sexuais que Goethe procurou plasmar diante de uma plenitude orgiástica de sons, ritmos, e aí continua a nota aqui que não vem ao caso para o nosso vídeo, né? Primeiro, essa noite de Walpurgis é importante a gente saber do seguinte: não é só um feriado católico, há aí um sincretismo, mais ou menos o que acontece na Páscoa, né? Pense, o que tem a ver com o linho da Páscoa com Jesus Cristo, né? Ou, por exemplo, St. Patrick's Day, né? O que tem a ver o St. Patrick, que é um santo na Igreja Católica, que evangelizou quase toda a Irlanda. O que tem a ver esse santo com o trevo de sorte? Na verdade, o trevo tem uma conotação religiosa, mas não é o ponto aqui. Se você ficar curioso sobre essa história, comente no vídeo, eu faço um vídeo sobre isso. Comente nos comentários e eu faço um vídeo sobre isso. Mas o que tem a ver o santo com o duende, com o pote de ouro, com o arco-íris, esse tipo de coisa, né? O que tem a ver o Papai Noel com o nascimento de Jesus, né? O que acontece muito frequentemente é que há uma sobreposição de uma tradição pagã e a tradição cristã que vem se pôr em cima dela, né? Inclusive tem aquela história que o pessoal fala que provavelmente Jesus não nasceu, quase impossível que Jesus tenha nascido em dezembro, Jesus deve ter nascido lá pelo meio do ano, um pouquinho mais para diante do meio do ano, só que colocaram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, porque era a data de comemoração do Deus Sol, esse tipo de coisa. Aí, acho que até livros populares como o Código da Vinci falam sobre isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez, não me responsabilizo tanto assim pelas informações que eu estou dando aqui, não sou especialista, né? Talvez esse significado pagão seja muito mais forte do que o significado católico, né? Que provavelmente de força tem muito mais um nome, né? Walpurgis, da Santa Walpurga. Por quê? Porque para muitos satanistas, e aí você vai nesses canais do YouTube, sabe aquelas coisas que dá até dó, assim, muitos satanistas, que uma coisa de uma infantilidade, assim, de um ser pueril, assim, que dá até dó dos caras. Mas, né, eles querem ser satanistas, olha, eu sou satanista e tudo mais, olha como é que eu sou diferente. O importante é o seguinte, o importante é que para diversos satânicos, essa é uma data de extrema importância, né? Eles têm todas as explicações deles, a ponto de, eu estava dando uma olhada em alguns canais, alguns satanistas consideram essa noite, a noite de 1º de maio, né? Então a passagem de 30 de abril para 1º de maio como se fosse o ano novo para eles, ok? Então tenha em mente isso, é uma data muito importante para os adoradores do demônio, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa ou se eu já li isso daqui. Uma fundação... Ok. Bom, uma outra coisa importante é saber sobre o Brocken, ou o Blocksberg, né? Que é esse monte. Esse monte que fica ali na Alemanha, ele tem uma fama de monte de bruxas, né? O demônio aparece lá frequentemente, né? Principalmente há um fenômeno, puxa vida, eu acho que eu esqueci o nome desse fenômeno, mas é como se fosse halo de Blocksberg, alguma coisa assim. Mas basicamente, depende da posição do sol e por causa da neblina, vamos supor, você está andando nesse monte e de repente você vê uma figura. E é só a sombra dessa figura. Lá longe, né? Você vê ela ao longe e ela tá coroada com um halo de luz, assim, sabe? E na verdade é o sol que bate atrás de você e projeta a tua sombra. E aí, por causa de um efeito que só você procurar que tem uma explicação para isso, você vê essas aparições. Agora pense num monte onde de repente você está andando, ao longe você vê e você vê uma aparição dessa. É claro que um monte desse vai criar
uma tradição de um monte mal assombrado, né? Então não é o Fausto que estabelece isso daqui, nem o dia nem o monte, né? Ele já tem essa fama de demônio. Tanto é que a figura, a gravura que eu falei, que eu comentei com vocês, verdadeiro esboço e representação da festa amaldiçoada e ímpia dos feiticeiros, ela já coloca ali a indicação, na própria gravura, a indicação do lugar, que é o nosso monte, nosso monte Blocksberg, né? Bom, então acho que é o suficiente de ambientação. Vamos para o próximo vídeo, onde a gente começa a ler isso daqui.